podemos dizer que precisamos do nosso Deus. Amém. Oh, quanto eu preciso de Ti. E na verdade nós precisamos verdadeiramente dEle. Amém. Amados irmãos, nós vamos tomar os nossos lugares. Estamos estudando a carta aos Hebreus e no último culto de estudo bíblico nós já tivemos vendo o capítulo 4. Se os irmãos estão lembrados, estivemos falando acerca do repouso que o texto nos fala e vimos que Josué, como o homem que deu o repouso, a terra prometida onde eles poderiam ter descanso, foi comparado com Jesus, e o escritor aos Hebreus traz-nos a ideia de que Jesus é superior. Depois nós estivemos vendo acerca da urgência, a necessidade urgente de buscarmos o repouso. E vimos a autoridade da palavra de Deus, a palavra como requisito para chegar ao repouso. E hoje nós vamos voltar a falar sobre a palavra de Deus. Vimos também acerca da superioridade de Cristo face à grandiosidade da ordem dos levitas. E vimos que, apesar de Arão ser apresentado como alguém muito grande, Jesus é superior. Depois estivemos falando acerca de 3 tipos de descanso de Canaã e vimos que Canaã foi um lugar onde o povo foi, para onde o povo foi liderado por Josué, e vimos que é um tipo do nosso descanso em Cristo. Depois vimos também um pouco acerca do descanso de Deus e vimos que depois de Ele criar todas as coisas, ao 7º dia, Ele descansou e tivemos olhando que isto prefigura o descanso após a nossa caminhada aqui na vida eterna. E também tivemos falando acerca do descanso espiritual, vimos que envolve a nossa esperança futura e mostra-nos a oportunidade que os crentes têm de entrar no verdadeiro repouso, o repouso de Deus. Vimos que o repouso no tempo e no conteúdo, vimos que no tempo presente ele representa paz e tranquilidade e vimos que no futuro ele representa a vida eterna. E vimos também ainda que este repouso comparado com a criação, Deus criou cada coisa no seu dia e ao fim de cada dia Ele viu que era bom e no final Ele descansou. Vimos ainda o repouso de Deus no crente e vimos que Jesus criou a salvação, a nossa salvação no Calvário. Vimos que nós aceitamos e estamos e temos constatado que ela é boa. Temos constatado que a nossa salvação é boa. Amém? E então nós podemos descansar nele em cada dia. Repousar nele, ficar tranquilos nele em cada dia. E ainda vimos mais alguma coisa sobre o que não era e o que era o repouso ou o descanso. Vimos que não é a ausência de atividade, vimos que não é a ausência de objetivos, mas que é a ausência da dificuldade do deserto e da estabilidade e certeza de alcançar os objetivos traçados. O repouso que não podemos perder. Cuidado que ninguém fique para trás, deixando da promessa, desviar do olhar da promessa, menosprezar a promessa, falta de fé e deixar de crer na promessa. Amados irmãos, nós precisamos de perceber que esta promessa do repouso, e estamos falando agora da vida eterna, foi para todos, como a promessa da terra prometida foi para todos os que saíram do Egito. No entanto, os desobedientes morreram no deserto, perderam o direito à promessa. Aqueles que não forem fiéis até ao fim, eles vão perder. Igualmente, os que tiveram fé, eles receberam a promessa, mas eles herdaram a terra prometida. Aqueles que tiverem fé até ao fim, eles irão
herdar a vida eterna com Jesus Cristo. Amém? Amados irmãos, este foi o que nós estivemos falando no último dia. E, ao contrário daquilo que eu tenho vindo a fazer, eu hoje quero focar-me num versículo só. Por vezes nós olhamos para um texto e temos vindo a fazer o estudo de Hebreus e frequentemente temos olhado para um texto, mas eu hoje queria focar-me apenas num versículo. Eu diria que é um versículo tão conhecido que mesmo que os irmãos não saibam pela citação, quando eu começar a dizê-lo, vocês vão acabar. Há muitos versículos que são assim. Onde é que isso fica? Não sei. Mas começamos a dizer o versículo, esse eu sei. É normal, não é? Então, é o versículo no capítulo 4, estamos estudando o capítulo 4, e no versículo 12. E eu irei projetar a tradução que nós normalmente utilizamos para que nós possamos ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Conheciam ou não conheciam? Posso ouvir-vos dizer todos comigo? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olhemos numa tradução um pouco diferente, que vai nos ajudar a desmontar aqui alguns destes enigmas. E diz lá: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos 2 lados, e vai até ao lugar mais fundo da alma e do espírito, e vai até ao íntimo da pessoa, e julga os desejos e os pensamentos do coração delas. Mas ainda numa tradução um pouco diferente. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. E veja o que é que está agora, que foi por causa deste bocadinho que eu coloquei aqui este verso. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e julga os pensamentos e as intenções. Os pensamentos e as intenções. Amados irmãos, sendo este versículo um verso muito conhecido, será que nós o entendemos realmente? A palavra é viva e eficaz. Amados irmãos, Jesus é a palavra. Como é que diz lá no capítulo 1 e no versículo 1 do Evangelho de João? No princípio era o verbo, que no original é o logos, e que pode ser traduzido pelo verbo, mas pode ser traduzido pela palavra. Algumas traduções têm a palavra. A palavra como texto que se aplica, e agora já não me estou a referir a Jesus, mas estou-me a falar à palavra de Deus, estou-me a referir à palavra de Deus como um texto que se aplica. Sim ou não? Há vários textos. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dar-vos uma grande informação que não vos serve para nada. Mas eu posso chegar aqui e dizer alguma coisa que é útil para a nossa vida diária. A palavra de Deus é útil para a nossa vida diária. Amém? A palavra como diretriz. Amados irmãos, como diretriz, ela ajuda-nos a, no meio de uma encruzilhada, nós termos um rumo.
Não há nada pior do que a pessoa não saber se vai para a direita ou se vai para a esquerda, se vai em frente ou se fica no mesmo sítio. E a palavra de Deus dá-nos esta direção para que nós possamos atinar com o caminho. Porquê que a palavra de Deus, ela funciona como diretriz? Porque quando nós não sabemos o que fazer, a palavra de Deus mostra-nos qual é o caminho que Deus traçou para o homem e para a mulher. E então nós já sabemos, porque a palavra de Deus traçou. Então, a palavra de Deus, ela está referindo-se também a Jesus, a palavra ou o verbo. A palavra de Deus como um texto que se aplica, que tem uma aplicação prática e como aquela que direciona a nossa vida. Amados irmãos, às vezes, algumas pessoas chegam ao pé de mim e dizem assim: pastor, estou com um grande problema na minha vida. Não sei o que fazer. Ore por mim para que o Espírito Santo me dirija. E normalmente eu digo a essas pessoas: olha, lamento muito, mas não vou orar. Não se devia dizer isto, pois não. E eu vou dizer porque é que eu digo que não vou orar. Porque eu ia ser hipócrita. Se os irmãos tiverem lá um tacho com batatas, e olha, está aqui um tacho com batatas, importa-se de cozer as batatas cozidas? O que é que vocês me diziam? Um tacho com batatas cozidas. Eu dou-vos o tacho e digo: importa-se cozer as batatas? E vocês diziam: elas já estão cozidas. Agora imagina o que é que Deus diz quando Ele deixa diretrizes escritas na sua palavra e eu digo: mas eu agora tenho que ir orar para que o Espírito Santo me dirija. Quando o Espírito Santo já dirigiu, há muitos anos atrás, aqueles que escreveram a palavra de Deus para nos deixar as diretrizes que nós necessitamos para a nossa vida. Não precisamos, nestas áreas, que o Espírito Santo nos dirija, porque Ele já dirigiu. É a mesma coisa que cozer as batatas cozidas. Sabe o que é que vai dar? Ele vai se desfazer tudo. Vai ser uma confusão. Veja comigo. Nós temos a palavra de Deus pregada e temos as suas promessas. Através da unção do Espírito de Deus sobre o pregador e através do trabalho do Espírito Santo de aplicar a palavra àqueles que a ouvem. Muitas vezes nós até sabemos o que é que temos que fazer, porque até conhecemos o texto. Mas é mais fácil dizer: Deus queira que o Espírito Santo me dirija numa coisa completamente diferente, porque esta não era a que eu queria. Sabe o que é que eu tenho para lhe dizer? O Espírito Santo é Deus, não se contradiz. Nunca irá contradizer a sua palavra. As promessas de Deus, elas sempre irão cumprir-se. Mas antes disso, deixem-me ler um texto, e este texto tem a ver com o pregador mais ungido do mundo. Sabem quem foi o pregador mais ungido do mundo? Digam mais alto. Quem? Jesus. Vocês conhecem alguém que tenha pregado com uma unção maior do que Jesus? Pode procurar, mas está a perder tempo. Sabe o que é que a Bíblia diz acerca de Jesus? O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, a restaurar os contritos de coração, a pregar ou a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O que é que nós temos lá? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, através da pregação ungida, ela age, tem efeito sobre as pessoas.
E o Espírito Santo, ele atua sobre aqueles que ouvem, trabalhando quase como uma equipa. Por um lado, o Espírito Santo atua sobre o pregador, por outro lado, o Espírito Santo atua sobre aqueles que ouvem. E isto, em conjunto, faz com que a palavra de Deus ela seja viva e eficaz. Já vamos ver um bocadinho o que é que isto mais nos quer dizer. As promessas de Deus, elas têm sempre cumprimento. E isto pode ser um problema. Porque normalmente nós quando falamos de promessas só pensamos nas coisas que nos são favoráveis. Mas quando nós não seguimos a Deus, há promessas também para nós. E já não são tão simpáticas assim. Então, meu amado irmão, prezada irmã, quando nós vamos à palavra de Deus, nós precisamos de ter a certeza que ela é infalível. De tal forma ela é infalível que tudo o que está lá escrito de bênção, de maldição, ir-se-á cumprir. Eu um dia achei muito interessante, vi alguém que estava com uma vida dupla na igreja, era uma pessoa espetacular, lá fora nem por isso, e um dia estava alguém a pregar e essa pessoa disse: esta palavra não é para mim. O que é que essa pessoa estava dizendo? O que está sendo pregado do púlpito mexe com a minha vida. E então eu digo que não é para mim. Eu rejeito isso para mim. Não adianta o que você rejeita. Se a palavra é a palavra de Deus e é pregada, ela é para nós. E nós podemos dizer que rejeitamos. O que é que isso adianta? Deus não vai riscar a Bíblia por causa disso. Não vai alterar por causa disso. A palavra de Deus é para mim, é para ti, toda, na sua totalidade. Olha, veja-me mais um pouquinho. A palavra de Deus dá-nos um conjunto de coisas. Do ponto de vista material, nós encontramos promessas na área da saúde e do sucesso. Vocês gostam disto ou não? Quem é que não gosta? Ninguém levantou a mão, não é? Porquê que nós gostamos disto? Bem, nós gostamos disto primeiro porque precisamos. Depois porque nos traz bem-estar. Nos traz bem-estar. Já estou a trocar os R's. Segundo lugar, olha, uma coisa que hoje faz muita falta. Veja lá comigo. Paz. Paz. Acha que faz falta? Por outro lado, fonte de conselho. Fonte de conselho e de força. Olha, no Salmo 1 e no versículo 3, diz que, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu gosto disto para mim. E, amados irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que ela traz algo de bom para nós. Este texto que eu citei, no versículo 2, eu citei o versículo 3, diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor será como uma árvore, ou como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto. Amém? E uma árvore que não dá fruto, só para sujar com folhas. Algumas ainda dão um bocado de sombra. Mas uma árvore que dá fruto,
Mas depois temos também na área espiritual. E na área espiritual, meus amados irmãos, nós vemos que a palavra de Deus dá-nos pureza e santificação. Pureza e santificação. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós tentamos encontrar alguma resposta para nós. Nos Salmos, e o livro dos Salmos é muito rico. Lá no Salmo 119 e no versículo 9 faz uma pergunta. Como purificará o jovem o seu caminho? Como é que ele vai fazer isso? Observando o seu caminho conforme a tua palavra. Jesus disse lá em João no capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é o agente de pureza e de santificação para as nossas vidas. Mas também ela impede o pecado. Talvez está perguntando como é que a palavra de Deus impede o pecado. A palavra de Deus, quando está no nosso coração e na nossa mente, ela ajuda-nos a perceber o que é que está errado e como nós podemos fugir dessas coisas. Quando nós chegamos lá ao livro de Salmos, no Salmo 119 e no verso 11, um versículo que nós tanto conhecemos, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para quê? Para eu não pecar contra ti. Amém. Para não pecar contra ti, eu tenho que ter a palavra de Deus escondida no meu coração. Edifica a fé. Edifica a fé. Quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 10, ele diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Deixe-me deixar-lhe aqui o Salmo 107, eu queria mesmo projetá-lo, para que nós pudéssemos olhar para ele e guardá-lo no nosso coração. Enviou a sua palavra, e o que é que diz? E os sarou. E os livrou da sua destruição. No Salmo 119, mais 3 versículos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Veja o que é que o salmista diz sobre a palavra de Deus. A tua palavra dá-me conselhos. Sabe o que é que eu costumo dizer? Se os conselhos fossem bons, eu andava de Ferrari, já dei conselhos a tanta gente. É que se fossem bons, vendiam-se com um valor muito elevado. Mas os conselhos dão-se. A palavra de Deus dá-nos conselhos. Vamos lá, é de graça para ti. Sabe o que é que nós fazemos? Nós sabemos o que é que fazemos. O conselho é bom, foi dado, funciona, porque foi dado por Deus. Os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. No versículo 28 do mesmo Salmo diz, a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me. Veja, fortalece-me segundo a tua palavra. A palavra de Deus traz-nos força. A exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. Bem, mas para voltarmos ao 4:12 de Hebreus, nós precisamos de perceber onde é que a palavra de Deus trabalha. Onde é que será que a palavra de Deus trabalha? E eu gostava de trazer-vos
alguma comparação. Primeiro, a palavra de Deus trabalha no homem completo. A palavra de Deus ela é completa e trabalha no homem completo. Veja como é que o escritor aos Hebreus compara. Com um objeto cortante, fino, capaz de penetrar nos locais mais difíceis. Aqui para nós. Todos nós temos cá dentro de nós uns lugarzinhos que nós escondemos tanto. Tem que ser uma coisa mesmo muito fininha para conseguir chegar lá. Mas a palavra de Deus chega lá. Veja Efésios capítulo 6 e no versículo 17 que eu vou projetar e diz: tomai também o capacete da salvação e a espada. O que novamente é a palavra de Deus? Uma coisa afiada e que corta muito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados irmãos, e nós precisamos que a palavra de Deus ela venha ao nosso coração, à nossa vida, ao mais íntimo do nosso ser. Já vamos ver de que é que nós estamos a falar. Ela tem que ser capaz de chegar ao nosso cérebro como centro de comando da nossa vida. Quando nós fazemos alguma coisa errada, o problema nunca é das nossas mãos, nem dos nossos pés, nem da nossa língua. Eles só obedeceram ao cérebro. Então, se o problema for resolvido no cérebro, tudo o resto trabalha bem. A palavra de Deus quer chegar aqui, à nossa cabeça, para que as instruções que nós damos ao nosso corpo, para que aquilo que nós pomos o nosso corpo a fazer, seja bom. Olhe, capaz de chegar ao nosso cérebro. E sabe uma coisa, eu estou a olhar para vocês e eu não faço a mais pálida ideia do que é que vocês estão a pensar. Nem tão pouco faço a mais pálida ideia do que é que vos apetece fazer agora. Mas a palavra de Deus, ela é capaz de ir lá mesmo ao interior. Como é que isto é possível? Sabe, havia coisas que eram relativamente fáceis se nós tivéssemos aqui um ecrã. E agora imagine que neste ecrã estavam os seus pensamentos. O que é que você está a pensar? Já viu quando você passa por uma pessoa e pensa assim uma coisa menos boa? E a outra pessoa a ver? Ia ser uma coisa muito estranha, não é? Só que Deus vê. E não precisa do ecrã. E o mesmo Deus que vê, Ele tem enviado a sua palavra e Ele quer que a sua palavra ela venha até ao nosso cérebro para que isso seja alterado. Para que nós tenhamos uma ferramenta para modificar isso. E ao modificar isso, Ele quer modificar também as nossas ações. O coração surge como o centro dos nossos sentimentos e afetos. Eu falei de uma parte daquilo que nós pensamos, agora estou a falar de sentimentos, de emoções, de afetos. Nós também somos feitos desta parte. Olha, quando alguém começar a falar contra os sentimentos, as emoções e os afetos, precisa de ler a Bíblia, sobretudo os Evangelhos. Tem lá tantas emoções. Sabe uma coisa? Muitas vezes a nossa parte cognitiva, a nossa mente, não tem capacidade de resolver um conjunto de coisas que as nossas emoções conseguem resolver. E eu gostava de trazer-vos comigo até
a uma grande multidão onde Jesus encontra um homem com uma mão mirrada. E Jesus diz àquele homem: olha, estenda a tua mão. Vocês acham que ele usou as suas emoções ou a sua cabeça? Sabe o que é que disse a cabeça dele? Esquece lá isso, essa mão não funciona. Sabe o que é que disse as emoções dele? Jesus vai fazer alguma coisa comigo. Sabe o que é que a cabeça disse a Pedro quando ele andou por cima da água? Isto é água. E ele... Sabe o que é que as emoções disseram a Pedro? Que giro, também vou andar em cima da água como Jesus. Jesus, manda-me ter contigo. E lá foi ele todo satisfeito. Quantas vezes nós necessitamos das nossas emoções? E, meus amados irmãos, a palavra de Deus quer trabalhar na nossa mente, mas Ele quer trabalhar também nas nossas emoções. Os nossos pensamentos, o que nós queremos fazer, mas também as nossas intenções. Porque é que nós queremos fazer? Olha, há muita gente a fazer coisas muito boas com intenções muito más. E há gente a fazer coisas medíocres, mas com uma excelente intenção. A palavra de Deus vai lá dentro. Jesus, ante a velhinha que colocou lá aquela pequeníssima moeda, ele fez um grande espetáculo, um grande alarido. Porque ele disse, teve aqui tanta gente a dar fortunas, mas isso era sobras. Esta senhora pôs uma moeda, mas ela não tinha mais nada. Era tudo o que ela tinha. Ele não estava a ver apenas os pensamentos, ele estava a ver também as intenções. A palavra de Deus quer trabalhar nas nossas intenções. E é desejo de Deus que as nossas intenções moldem as nossas ações. As nossas ações serão melhores quanto melhores forem as nossas intenções. E a palavra de Deus é um mecanismo que Deus usa para vir ao nosso interior. Trabalhar nas nossas ações, mas também nas nossas intenções. Pastor, que coisa tão difícil, não é? Eu não sei se alguma vez pensou, porquê que eu faço isto? Porquê que eu fiz isto? Sabe uma coisa? Todos nós precisamos de corrigir os nossos filhos. Se você ainda corrigir os seus filhos, o mais provável é ele ficar aí debaixo de um carro ou morrer aí agarrado a uma tomada. Isto ninguém quer. Mas sabe uma coisa? Você corrige o seu filho quando ele vai lá pôr o dedo na tomada porque está chateado com ele. O rapaz agora não vê outra coisa senão a tomada. Ou você corrige o seu filho porque o ama e não quer que ele se magoe. Às vezes nós ficamos bem aborrecidos. Tem o quarto cheio de brinquedos e o único brinquedo que gosta é a tomada. Estão aí alguns a rir-se que ainda não têm filhos, mas tenham calma. Vai chegar a vossa vez. Amados irmãos, prezadas irmãs, sabe o que é que eu costumo dizer aos pais? E às vezes digo aos pais jovens, olha, quando você corrige o seu filho zangado, você já não está a corrigir o seu filho. Está zangado. Quando você corrige o seu filho frio, você está a corrigi-lo porque é que ele muda de atitude. Independentemente da forma como corrige. Você quer que ele mude de atitude. Isto não está certo, esta intenção e esta ação não estão certas, e o que é que passa a ser esta? Mas às vezes nós ficamos tão zangados. Irmãos, às vezes nós deixamos que estas coisas toldem aquilo que nós fazemos, toldem aquilo que a forma como nós agimos.
que as nossas ações, que aquilo que nós fazemos seja moldado, motivado por boas intenções. Que o Senhor abençoe